Fala pessoal, tudo bom? Thiago que está falando. Vamos ver mais um fechamento aí de mercado de futuros. Dia de índice aí que atingiu nosso segundo alvo de FIBA, depois voltou, perdeu a mínima, né? Continua seguindo o que a gente tem estudado no ABV e o dólar, né? Que acabou caindo junto. Também não é esperado, né? A gente tinha visto que o dólar não estava rompendo novos topos, né? Segue ascendente, porém, né? Sem força para romper novos topos também no ABV, não rompeu o topo também no preço, né? A taxa de juros também vai influenciar a queda do dólar. Então, por enquanto a gente não tem nada definido ainda. Desde que o mercado se recuperou até os 5,50, a gente segue lateralizado, porque a gente não rompeu esse fundo e também não ganhou esse topo, né? Então, vamos ter que esperar o mercado se decidir para onde ele vai, mercado de dólar, tá? Por enquanto o que a gente tem é uma média de 20 ascendente no diário, né? Coisa que a gente veio testar hoje e voltou, né? E o índice que está cada vez, né, mostrando maior intenção na queda. A média de 9 já segue descendente, a média de 20 já está lateral querendo cair, e a gente vem renovando sempre novos fundos. A gente chegou a perder fundo, foi um falso rompimento, mas seguiu na mínima do movimento, né, que foi a mínima do dia, fechou bem perto da mínima, depois de um movimento de alta que a gente vai dar uma estudada. Então bora começar, eu sei que a tela está pequena, então talvez eu vá fazer isso aqui. A gente estuda um ativo por vez, sem problema. Essa retração que vocês estão vendo em amarelo é a retração do dia anterior, como sempre, tá? O mercado abriu aí praticamente sem gap. E esse é o primeiro movimento, foi de queda. Entrada clássica, gente. Entrada de primeiro movimento. Pullback na VWAP, que seria a nossa média de 20 até 1,40, né? Ou até na média de 9, né? Como o mercado não teve gap, a média de 20 também, né, serviria. Porém, o mercado não chegou até lá. Então, seu primeiro movimento foi de queda, tivemos uma correção. Se a gente puxar uma FIBA aqui, rapidamente, para testar esse movimento, a gente pode ver, né, que ele retraiu aí 50% do movimento. Nem sequer chegou a tocar no 50, vamos ver. Esperado operar com duas telas gigantescas, é isso mesmo, ó. Um falso rompimento na 61, tá? Então viemos testar aí a 61 para depois voltar a cair. Daríamos para pensar em venda na perda deste candle ou na perda da mínima com alvo lá para baixo. Isso a gente fez ao vivo na sala, com alvo 409. Quem assiste a sala ao vivo pegou essa venda. Tá bem legal o conteúdo por lá, gente. Quem não participa, aconselho participar, tá? Alvo no 409, aqui está dando 410, mas é por conta de... Pronto. 409, tá, era o nosso alvo de pivôzinho, porque a gente perdeu o fundo anterior, as médias apontando para baixo, nosso primeiro cenário foi de queda, então fazia todo sentido vender aqui no topo do candle, tá perdendo o candle de recuo, que respeitou a retração de 61, ou perdendo a mínima, confirmando o pivô de baixa, confirmando também a tendência. Detalhe que a gente tem uma média de 200 embaixo, né, que dificulta um pouco o processo, porém é uma média de 200 que está lateral, né, então ela não está muito contra nós. E entre a média de 20 e a média de 200, falando de day trade, eu sempre sou mais a média mais curta, tá? Então, não teve outra, tá? 409,5 foi atingido, até chegou a romper um pouquinho, a gente só atualizou a FIBO, né? Ajusta a FIBO a fim de ter novamente as retrações. E aí a gente espera por uma correção, o mercado chegou a ficar bastante afastado quando atingiu, né? Durante a aula, a gente traçou esses alvos, mas eu também não acreditava que iria em linha reta, né? Acontece que o mercado foi em linha reta, coisa de 10 minutos depois que rompeu, atingiu o alvo. Então, a gente traça a FIBO, ajusta e temos as retrações. O mercado, né, corrige aí quase 60, 30% do movimento, né, testando aí a 61,8. Faz uma espécie de bandeira. Não sei se todo mundo enxergou a mesma que eu, mas eu estava enxergando uma bandeirinha sendo formada. No que a gente rompeu, né, podia vir buscar o topo anterior. E mais do que isso, foi lá buscar as médias, né. Até chegou a romper as médias, mas mesmo que o mercado tenha trabalhado acima das médias, ela seguia descendente. Então, por enquanto, nada de compra, senão a entrada nessa bandeirinha aqui, tá? Ou nesse martelo no fundo do dia também era possível, mas a tendência de queda estava muito forte. Enfim, o mercado não rompe as retrações, volta perdendo, aí toma esse engolfo de baixa, né? Perde novamente a retração de 61,8. E o esperado é que o mercado volte, né, novamente testar fundo. Se a gente não rompe as retrações, volta para o fundo. O mercado volta para o fundo. Consolida. Temos um power breakout na média 9 aqui, tá? E perde essa mínima. Poderia pensar em uma outra venda, inclusive com espelhamento do próprio dia, tá?
Isso aqui é basicamente um espelhamento ou considerando um pivôzão do dia, né? Considerando que se esse aqui não foi o pivô do dia, a gente tem aqui um fundo, uma correção e um rompimento de fundo, tá? Daria para ver o mercado dessa forma, já que ele vai, conforme ele vai andando, a gente vai, né, se atualizando com os nossos estudos. Eu chamaria isso aqui de espelhamento, mas pode ter sido um pivôzinho também, um pivô macro, né? Não teve outra, tá, gente? Mercado lá no 350, eu já não estava mais olhando para a tela, mas 350 foi atingido, até chegou a ter um falso rompimento aqui, voltou, a gente faz a mesma coisa, ajusta a FIBO e vai lá. Nossa, o mercado chegou a cair mais, meu Deus. Tá? A gente testa fundo, a esperada é que ele volte para uma retração. A tendência estava tão forte, né, que ele não buscou a retração, testou a média de 20, mais uma vez ele vem para cair. Né, o mercado vem afunilando junto com as médias, dá uma brigada aqui, dá a impressão de que vai voltar, porque se não rompe fundo a tendência é voltar, né? Não, o mercado não ganha as médias, volta e perde fundo mais uma vez. E o dia encerrou aí com 357. Depois de a gente ter feito um fundo, a gente tem topos e fundos, né? A gente já tem a nossa FIBO e está com cara de que o mercado está vindo testar uma retração. Tá? Possivelmente amanhã a gente vai ver o dólar, se não abrir já no gap, buscar o 77, tá? 377. Rompendo ele, a gente pode muito vir buscar a retração de 38 lá em 416,5, junto com a média de 200, tá? Falando de macro, tá? Acredito sim que a gente possa voltar novamente para o fundo, tá? Principalmente se a gente chegar a perder esse 313, vir testar o 230 lá embaixo, né? Se a gente chegar a testar esse fundo e perder, a chance da gente buscar lá o 5.0 aumenta, tá? Porque esse aqui é o último fundo que foi respeitado já 2, 3 vezes. Então, a gente vai ter um certo bloqueio aqui caso o mercado vá lá. Em todo caso, a gente tem uma tendência secundária de alta que acabou de ser perdida hoje, tá, gente? A gente acabou de perder essa tendência de alta hoje. Vamos ver se aqui não foi um falso rompimento para voltar a subir, ou se de fato o mercado vai voltar para as mínimas do dólar recente, tá? O que a gente tem que ficar ligado, falando de day trade, é o 77, rompendo ele temos o 16, junto com a média de 200 lá embaixo no 12, tá? E se, é claro, abrir com gap de baixo, né, o dólar surpreender a gente, o fundo é o nosso primeiro alvo, 313. Perdendo lá, a gente usa os próprios estudos do dia para traçar um alvo. Beleza? Vamos ver o ABV rapidinho. Apesar dessa recuperação no final do dia, a gente segue com o ABV nos 60 minutos descendente, tá? E no diário, apesar da gente estar seguindo rompendo topos, tá? A gente ainda não rompeu o topo anterior, o topo de quando o dólar estava em 5,20. Portanto, nada de alta ainda para o dólar, tá? Inclusive, essa queda um tanto exagerada, né? Pode ter sido por conta disso, né? Quem jogou o dólar lá para baixo pode não ter a real intenção de ver o dólar lá para cima, né? O dólar bateu 5,20 com o ABV aqui, nesta região. Então a gente tem que ficar de olho. Olha, mentira, rompeu sim. Rompeu, mas voltou, tá, gente? O dólar chegou a romper sim o topinho anterior, mas voltou. Vamos ficar de olho, principalmente no diário. Se a gente começar a trabalhar acima dessa resistência, o dólar pode sim vir testar novamente 5,20 e posteriormente superá-lo, tá? A gente tem aqui umas bandas laterais, tá? De repente a gente está fazendo um pullback aqui para engrenar uma tendência de alta. Isso a gente vai acontecer quando o dólar estiver perto da região do topo da banda superior e as bandas estiverem se abrindo, como foi o caso aqui da semana retrasada. Tá? A gente chegou perto do topo, elas começaram a se abrir, iniciando também a tendência de alta. Por enquanto, o mercado está bastante indefinido aí, na minha opinião. E é claro que eu perdi a minha FIBO. Vocês anotaram os pontos aí, né? E agora vamos para o índice. Também já tem as retrações do dia anterior. O dia ontem não, sexta-feira foi um dia bastante consolidado, não andou muito. Coisa de 1.700 pontos aí. A gente abriu aí com um ligeiro gap de baixa. Ligeiro não tanto, né? Abrimos aí com 700 pontos de baixa, mas seu primeiro movimento foi de alta, armando um pivôzinho, fez um pullback na VWAP, mesmo movimento do dólar, né? Exatamente o mesmo, só que inverso. E depois o mercado arma um pivôzão de alta mais confirmado, né? Porque a gente já tinha um topo aqui. Ele faz esse rompimento na 200, então a gente tem aqui um pivô no rompimento na média de 200, um pullback na média de 9, né? Uma espécie de power breakout aqui também no índice. E
rompendo esse topo, a gente tem uma entrada, rompendo o pivô de alta, a gente tem outra entrada com stop aqui embaixo, tá? E por curiosidade, ou por novidade, a gente foi testar lá, né, o nosso primeiro alvo rompido, fechou acima com volume, busca o segundo alvo. Vocês já estão acostumados, a gente gosta de buscar o segundo alvo no índice. 119,200, né, foi cravado a máxima do índice. E vocês também já estão cansados de saber que depois que o índice rompe topo, ou melhor, ele expande, a tendência sempre é retrair 50% do movimento. O mercado voltou ali para as médias, testou novamente topo, né? No que ele não consegue romper esse topo, volta a cair, já confirma que isso aqui de fato é um topo a ser respeitado. As médias seguem, né, ascendentes passam a ser laterais. No que a gente perde essa mínima, eu pensei em vender o dólar. Pensei não, eu vendi o dólar, o índice. Só acabei zerando um pouco antes da hora, né? Vendei com o índice para buscar o alvo lá na retração de 50. Eu acabei saindo aqui com 400 pontos, porque estava com o Rafa lá nas operações. A gente estava trocando ideia, achou melhor sair fora. Mas não teve jeito, gente. Dólar índice atingiu o topo, fez um pullback, tentou romper, não conseguiu, volta para a retração de 50. Né? As médias já estavam ligeiramente apontando para baixo, início de uma queda, não tinha problema esperar. O alvo era grande, o stop não era, era relativamente curto em relação ao alvo, tá? O que a gente tem para ver aqui? O mercado expande e mais uma vez voltou para a retração de 50. Então, acho que a gente viu isso todos os dias da semana passada também. Então segue de aviso aí para vocês, depois que vocês virem um índice batendo num topo, né, ou num fundo, certifiquem que de fato o mercado não vai andar mais para aquele lado. Pode fazer uma operação contra a tendência primária do dia para buscar uma retração de 50, que possivelmente vai dar certo, tá? Como eu sabia que não continuaria para cima? Não sabia. Quando o mercado fez um pullback, tentou romper, não teve força, né? Martelo invertido, médias laterais, a gente começou a perder mínima em vez de ganhar topos, né? Tudo isso dizia aí para mim. Sem contar, né, quem gosta de operar topo duplo, mais um tipo de entrada aqui, tá? Enfim, o mercado arma um pivôzinho de baixa, né, porque a gente perde o fundo anterior. Faz um pullback na média 9, volta, atinge o nosso alvo na retração de 50 e por detalhe, né, ele continua caindo, perde a 200, consolida, tá? Mais um breakoutzinho aqui. Power breakout é quando toca na média e vai embora. O breakout é quando a gente fica consolidado abaixo e acima e quando vem um guendo de ignição rompendo, né, o lado da consolidação. No caso foi para baixo, tá? Tem um candle aqui rompendo, ou se quiser ser um pouco mais conservador, né? O candle que rompe com ignição para baixo, né? Stop 500 pontos, alvo, né? Deu mais 500 pontos, né? Foi praticamente 2 para 1. Então mais uma entrada no índice. Lembrando que se a gente perde retração de 50, a tendência é buscar fundo, gente, tá? Todos os conceitos aí, os 4 ou 5 conceitos básicos que a gente usa sendo aplicados aí quase todos os dias. Retrações, fibo, pivô, média, enfim. O mercado tenta vir perder fundo, não consegue, né? É esperado que o mercado voltasse a subir nesse momento. Esperou as médias chegarem no preço, só que a gente não teve força para renovar topo e voltou a cair. Tentou perder fundo do dia, não conseguiu, fechou perto da mínima, né? Dando a entender que o mercado quer continuar caindo. Antes da gente terminar aqui, ó, se a gente for no diário, o ABV no diário segue extremamente descendente, né? Não fez curva ainda, nem sequer. A gente ainda não sabe se o mercado vai fazer um pullback para depois cair. A gente nem nesse estado chegou ainda, né? O mercado ainda não mostra um pullback. O ABV ainda não indicou nenhuma possível correção no curto prazo para o índice. A gente já atingiu suas bandas inferiores, vamos ver, né? A qualquer momento ele pode recuar, mas o ABV ainda segue firme caindo. Já nos 60 minutos, que é uma tendência um pouco mais curta, né? A gente tem aí fundos descendentes, porém o mercado querendo dar uma correçãozinha. Então faz sentido, né? Já no diário a gente está perto das bandas inferiores. Nos 60 minutos o OBV segue aí dando uma escorregada, né? Querendo dar uma corrigida dessa queda forte. De repente a gente vê um cenário de alta para amanhã. Beleza? Só detalhe, tá, gente? Cenário macro continua de queda para o índice. Porém, depois de uma queda forte, né, dos últimos dias, a gente pode ter uma correção. É normal. Como pode estar sendo uma correção agora, tá? O mercado já subiu muito, a gente pode estar tendo uma correção. Porém, já foi uma correção forte bastante para a gente chamar isso de tendência, tá? 9.000 pontos aí não é brincadeira. Enfim, mercado abrindo com gap de baixa, né? Nosso primeiro alvo passa a ser 116 mil, que é o fundo de hoje. Se de repente a gente abre para baixo dele,
Pode ser que ele faça um pullback no fundo do dia de hoje, para depois voltar a cair, tá? E aí a gente espelha o movimento do dia de hoje, porque a gente não vai ter pivô nenhum. Por que que eu não faço isso sempre? Porque não é sempre que a gente termina na máxima ou na mínima do mercado, tá? Se ele abrir com gap abaixo dos 116 mil, né, possivelmente a gente busca um alvo lá em 114 e 50 mil pontos, tá? Caso contrário, né, a gente abre aí com gap de alta, a gente pode claramente buscar a retração de 50, ali em 117.580, principalmente se tratando de uma possível correção para depois continuar caindo. Então faria todo sentido, tá? Então espera o mercado abrir para tomar nossa decisão, espera ele fazer seu primeiro movimento, corrigir e aí a gente entra. O mercado anda bastante, não precisa ter pressa. O mercado agora está no momento de indecisão, tá? Rompeu aqui a média de 20, abriu com gap de alta, facilmente pode vir testar a média de 200, retração de 50 em 117.600. Rompendo ela, o nosso último objetivo aqui passa a ser o topo de hoje, 119.200 pontos novamente. Não acho que chega até lá, tá? Em todo caso, vamos ficar de olho. Beleza, gente? Queria agradecer ao pessoal que está assistindo, dando feedback, né? É sempre gostoso de ver vocês agradecendo, elogiando, dizer que está ajudando. Pretendemos continuar. Ontem realmente não deu para gravar, tá? Eu tinha chegado de viagem e eu estava sem notebook, eu nem voltei para casa ainda, para vocês terem ideia. Aí hoje eu peguei o notebook da empresa e vim gravar a aula daqui. Beleza? Então conto com vocês aí. Para quem vem na sala ao vivo amanhã, estamos esperando lá. Falou, pessoal.